Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano. Hoje, em Circuitos Elétricos 2, Geradores e Receptores, irei fazer a correção de questão dos exercícios propostos sobre equação dos geradores. Livro didático, Física, aula por aula, página 117, questão 7, né? Questão 7. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, na questão 7 do livro de vocês, ele fala sobre... o gráfico a seguir mostra como varia a corrente em um gerador em função da diferença de potencial entre os terminais. Então, qual é o valor da força eletromotriz e de sua resistência interna? Ele quer a FEM, né? A FEM, que é a mesma coisa ou é a mesma cor de E, né? Força eletromotriz, a mesma coisa. Então, ele quer a FEM. E ele também vai querer a resistência interna desse gerador. Então, observe que nesse caso aqui eu tenho a FEM. Esse ponto aqui, ó. Esse aqui, nesse ponto eu tenho a FEM, né? A FEM que vai ser 6. Por que que esse é o valor da FEM? Então, nós vamos lá para as respostas, né? Resposta. Então, por que que... E aí eu tenho o valor da FEM. Nesse ponto aqui, o valor da corrente vai ser 0. Então, como, né, a força eletromotriz, a força eletromotriz, que é chamada de FEM, é dada quando I for igual a 0. Então, temos o seguinte, ó. A fórmula da força eletromotriz, da diferença de potencial, vai ser dada por E menos R vezes I. Então, a diferença de potencial vai ser igual a E menos R vezes I é quem? 0. Se é 0, então isso aqui vai ser 0. Então, eu posso dizer que U vai ser igual a E. Nesse ponto aqui, como aqui é a DDP, né? É U, aqui é U. Então, U vai ser igual a E. Então, eu posso dizer que E vai ser igual a U, que nesse caso o valor de E vai ser de 6 volts aqui, ó. 6 volts, né? Esse é o valor de E. E vai ser igual a 6 volts. Porque se a corrente é 0, nesse ponto aqui a corrente é 0, o valor de I é 0, então eu cancelo isso daqui, ó, que vai dar 0, vai ficar U igual a E. Se U é igual a E, então eu posso dizer que E vai ser igual a U. E qual é o valor de U aqui, ó? 6 volts. Então eu tenho o valor da força eletromotriz. Depois ele pede para calcular também a resistência interna desse resistor. Então nós vamos agora encontrar, né? Encontrar a resistência interna desse gerador, né? Interna do gerador. Esse gerador pode ser uma pilha, pode ser um motor, né? Pode ser, no caso aí, pode ser uma bateria. Então nós vamos achar a resistência interna utilizando essa fórmula aqui, ó. E aqui eu tenho o valor de I, né? ICC, que é a corrente de curto-circuito, que vai ser 12. Então eu tenho a corrente de curto-circuito. Nesse caso, eu tenho o valor de U, de E, né? E eu posso utilizar esse conceito aí. Então eu posso dizer que nesse caso, a resistência vai ser igual a E, né? Que vai ser a força eletromotriz pela corrente de curto-circuito, por o ICC. Então, eu sei que nesse caso, a corrente de curto-circuito vai ser quanto? Ó? 12 amperes, né? Eu tenho a força eletromotriz que foi encontrado aqui, que vai ser 6 volts, né? Então, eu quero a resistência interna nesse resistor. Então, a resistência interna vai ser igual a E
sobre a corrente de curto-circuito. Então, a força eletromotriz vai ser 6, a corrente de curto-circuito vai ser 12. Se você observar, 6 é a metade de 12, então aqui vai dar 0,5 ohms, né? Ou seja, se eu pegar 6 e dividir por 12, né? 6, se você observar, 6 é a metade de 12, então metade é a mesma coisa de 0,5. 6 dividir por 12 não dá 0, né? 0,12 é 0 para 6 sobra 6, aí vírgula torna isso decimal, fica 60. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Então, 12 vezes 5 dá 60. Para 60, nada. Então, 0,5 ohms é a resistência interna nesse gerador. Fico por aqui, até a próxima aula.